E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai começar então, né, a falar de um dos temas que particularmente é um tema que eu gosto muito, né? Não é à toa que eu venho trabalhando com esse tema já faz bastante tempo, né? Trabalhei na minha graduação com monografia, no mestrado, no doutorado, que é a questão da era Vargas, né? Primeiro governo Vargas, digamos assim, tá? Que vai de 1930 até 1945. Tá? Só que ele vai de diferentes formas, né? Então ele tem várias fases, várias etapas. E é um tema, né, que a gente também vai acabar podendo trabalhar no IB, né? Tanto no Paper 2, né, no Standard Level, quanto no Paper 3, para quem faz o High Level. Então é um tema que é importante vocês prestarem atenção, tá? É importante vocês anotarem, vocês vão ter que acabar decorando sim alguns fatos ou, né, lembrando de alguns fatos, principalmente para a prova do IB. Tá? E também por isso, tá, as apresentações, as aulas que a gente for fazer sobre o Vargas, eu vou tentar misturar, porque o Vargas é um tema muito comum nos vestibulares, no Enem, na PUC, na FGV, tá? E também não serve para o IB, né? Ele tem esse overlapping aí. Então, o approach que eu decidi dar para isso, aproveitando aqui as aulas, fazer umas aulas mais voltadas para o modelo do que o IB pede de vocês, tá? Que é um modelo, digamos assim, mais aprofundado do que o normal, e, né, fazendo aí, né, os slides com termos em inglês, né, o texto em inglês, né, apresentando os termos que vocês vão ter que depois escrever, né, vocês vão ter esses slides com vocês depois, então para estudar vai ser melhor, tá? E as aulas eu faço aqui em português, eu vou, né, explicando e depois das nossas aulas, né, live a gente acaba conseguindo tirar dúvidas em relação a isso, beleza? Então a primeira parte aqui, né, da nossa saga, né, Vargas vai ser justamente, né, a ascensão dele ao poder, o rise to power, que a gente já falou, né, meio que en passant, digamos assim, quando a gente falou lá de Primeira República, né, ou de República Velha, em que a gente fala da questão da sucessão né, presidencial do Washington Luiz, Júlio Prestes, Aliança Liberal, papapá. Então a gente vai falar de novo disso aqui, agora com essa pegada um pouco mais IB para ela, ok? Bem, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala do IB do Paper 2, e também, né, lembrar dessa comparação que a gente vai ter que trabalhar, já que o Paper 2 do IB é uma prova, né, de história comparada, basicamente, tá? Principalmente, né, no nosso tópico de Authoritarian States. Então a gente vai olhar, né, e fazendo, ao longo da aula a gente vai fazendo alguns paralelos, principalmente com o caso, né, da Alemanha com Hitler, que é o caso que a gente vai acabar comparando, né, idealmente, caso a questão para vocês seja uma questão comparativa, tá? E aí a gente entra com, né, os antecedentes. Tá? No caso lá da Alemanha, a gente falou bastante, né, do período da República de Weimar. Tá? A gente falou de, né, long-term, medium-term and short-term causes. Aqui é a mesma coisa, a gente vai acabar vendo os eventos, depois vai retomar essas ideias de long-term, medium-term, short-term, coisas desse tipo. Tá? Mas é interessante entender que a década de 20, né, de 1920 no Brasil, é uma década bem complicada, bem complexa. Tá? Mais década de crise, né, e de um momento em que a própria nação está se repensando. Né? Na nossa aula de Primeira República, a gente falou, né, do ano de 22, que era um ano-chave, que teve lá, né, por um lado, a celebração do centenário, né, da independência do Brasil, que foi um momento em que se repensou bastante a nação, mas também teve um momento de crise, né, com o início do movimento tenentista, o levante do Forte Copacabana, né, que dá para ver aqui em cima. A gente falou da criação do PCB, que também acontece em 22, a Semana de Arte Moderna, que tem uma visão um pouco mais crítica, né, em termos culturais, né, ainda que naquele momento não tenha tido impacto, vai gestar uma elite intelectual
que justamente na era Vargas vai estar, né, assim, digamos, no auge, tá? Né, e vai meio que ditar os parâmetros da cultura brasileira. Tá? Bem, vamos tentar deixar essa aula um pouco mais enxuta, né? Que se eu deixar eu acabo falando, vai embora. Tá? Então a gente tem que olhar, né, a década de 20 como, né, um momento que vai levar, né, acabar eventualmente levando Vargas ao poder. Tá? Então, vamos ver aí que é uma década que tem, né, uma série de problemas políticos e econômicos no Brasil. Né? Entre os problemas políticos, né, vocês podem lembrar aí da questão da política do café com leite, né, de café com leite politics, tá, ou policy também, eu vou botar isso, né, das duas maneiras, tá, que na verdade assim, é um termo que né, assim, vocês podem usar o café com leite, posso falar coffee with milk, a prova da IB pode também, não tem problema, tá? É sempre bom explicar, né? An alternation between presidents, indicated by the states of São Paulo e Minas Gerais. Nem sempre os presidentes eram nascidos nesses países, mas eram indicados por eles. Tá? É um período em que você tem, né, também, né, uma classe média urbana e uma classe trabalhadora cada vez com mais força e crescendo, né, e tendo mais voz dentro da política nacional. Tá? E aí você tem, né, um clamor, digamos assim, pela modernização do país. Né? O país precisa se modernizar. A Semana de Arte Moderna foi um sinal dessa necessidade, né? Principalmente junto da juventude, né, que vinha. E essa juventude vem, né, aparece também num grupo de camada média, urbana, né, ilustrada, com acesso à educação, que são os militares, os jovens oficiais do Exército, os jovens militares. Tá? Os militares oficiais, os caras que estão na escola de cadetes, os caras que estão, né, nas escolas militares. Então eles vão acabar, como nós falamos já na Primeira República, então nem vou me repetir muito aqui, né, a questão das cartas falsas, das eleições, né, Arthur Bernardes, tudo mais, leva, né, caso você não lembre, dá uma olhadinha lá, temos acho que a primeira aula que eu fiz agora, né, em vídeo para vocês, assim, com comentários, foi justamente sobre a crise da Primeira República, tá? Então, na dúvida, volta lá, dá uma olhadinha lá, tá? Mas o importante é que esses jovens oficiais, eles vão, né, começar um movimento, tá? Que, né, a gente chama de tenentismo, tá? Que vocês podem usar essa expressão tenentismo também em inglês, sem problema, tá? Dá sempre uma explicadinha, né, quando vocês forem usar essas expressões numa prova, tá? Mas em que esses lieutenants, né, os tenentes, tá? Estavam, entre outras coisas, também querendo uma modernização na política, né, o voto secreto, né, toda a articulação política, né, do café com leite era uma coisa que eles viam, né, como necessidade de mudança, a questão da educação pública. Então você tem uma série de mudanças, tá, em que eles colocam, né, nas suas agendas, digamos o seguinte. E tudo começa, né, com o The Copacabana Fort Rebellion, né, levante do Forte Copacabana, em 22. E aí você tem uma série, né, de Army Rebellions, de revoltas tenentistas, tá, que nós já falamos, mas que lembra o seguinte, gente, é importante vocês lembrarem que elas são, né, as evidências que vocês vão usar para apoiar os argumentos de vocês durante a prova. Tá? Então, julho de 22, levante do Forte Copacabana. Né? 24, também em julho, levante do Forte de São Paulo. Tá? Você tem aí Miguel Costa nesse levante, por exemplo. Tá? Tem rebeliões em outros estados, né? Aracaju, Manaus, Belém, né? Rio Grande do Sul, você tem, né, rebeliões por várias partes do país. Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né, os remanescentes acabam se juntando na coluna Prestes. Né? Luiz Carlos Prestes é um nome muito importante nessa época, né? Ele vira um símbolo, o Cavaleiro da Esperança, tá? Que só mais para frente, lembrem-se disso, tá? Só mais para frente, depois que ele foge, né, e sai para a Bolívia, como está ali no mapa aqui em cima, né, ele acaba indo para a Bolívia junto com os remanescentes da coluna. Lá
vai se encontrar com Astrogildo Pereira, um cara que também está em exílio, criador do PCB, tá? E aí que ele vai começar a se envolver, né, com a ideia do marxismo, do comunismo, e vai acabar indo para a União Soviética, beleza? Então essas evidências são importantes serem lembradas, tá? E além dessas questões políticas, digamos assim, de medium term, né? Depois a gente vai falar justamente da questão das eleições de 1930, que seriam short-term political problems, tá? Tem economic problems que estão ligados ao café, né? Então você tem, né, uma economia super dependente do café, tá? Em que você tem outros produtos de economia, tem o açúcar, tem a borracha, mas que também estão meio que em crise, tá? O café, propriamente dito, né, também vai passar por crises durante a década de 20, tem duas grandes crises, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então é reintroduzido no Brasil, né, a política de valorization, tá? Lembre-se desse termo, tá? Isso vai ser importante tanto para cá para o Paper 2 ou para a galera do High Level que vai fazer, né, Paper 3, que pode falar sobre Great Depression no Brasil, tá? Então, aqui tem uma explicaçãozinha, né? If coffee prices fell below a certain level, the government would buy coffee beans and store them until the market price rose again or eventually burn them, tá? Mas a questão era compra, o governo comprava, estocava esses grãos para depois revender, tá? E essa dependência da economia vai fazer que, nesse momento de crise do preço do café, a economia brasileira caísse também, tá? Então, você não tinha muitas alternativas, tá? Principalmente a exportação de café, garantir a economia brasileira, e havia a importação, né, de produtos manufaturados, de grãos como trigo, por exemplo, né, que até hoje o Brasil não é autossuficiente, tá? E essa dependência de produtos internacionais externos vai pegar também quando chega o momento da Grande Depressão, né? O governo Washington Luiz, né, vai dar uma, digamos assim, uma sentada na situação, né? Washington Luiz ele vence, né, com 98% dos votos, né, válidos. Não era tanta gente que votava assim, né? 700 mil pessoas, mas ele tem, né, mais de 650 mil votos para ele. Dá para ver que é uma eleição muito, muito tranquila, né? Então, nesse momento, você tem, né, um certo, né, a partir de 26 até 29, né, claro, uma melhora nos preços do café, né, a economia está meio que controlada, né, você tem, né, né, uma moeda um pouco mais forte, né, o padrão ouro volta, a inflação é controlada dessa maneira, né? A questão do café, a política de valorização do café, né, vai passar pelo Coffee Institute of São Paulo, né, o Instituto do Café de São Paulo, que é, né, digamos assim, é mais uma das instituições ligadas ao governo, nesse caso estadual, né, em São Paulo, de apoio, né, à produção de café no Brasil, tá? Só que aí, assim como em outros lugares, no Brasil a Grande Depressão chega na porrada, né? Então, em 1929, os preços do café caem novamente, tá? E isso vai ter, né, um efeito, um impacto muito forte no Brasil. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, né, o preço do café, né, na bolsa aqui de Nova York, tá? Então, os dois períodos de queda estão aí presentes, né? Dá para ver bem esses dois momentos, né? Em 1920 e 1924, aquele primeiro momento que a gente falou, né, aparece já a primeira grande queda, a segunda é de 29 a 32, né? E dá para perceber também que o preço do café não vai subir muito, tá? Depois disso, ele continua meio que por baixo. Isso, de certa forma, ajuda a explicar também algo que a gente vai ver depois, né, durante a década de 30 no governo Vargas, que é a questão da diversificação da economia, tá? O café não dando tão lucro como dava, tanto lucro, né, na verdade, como dava antes, vai, né, contribuir, né, para um movimento de diversificação e de industrialização no Brasil, como a gente vai ver mais para frente, só em outra aula. Bem, né,
o Brasil está em crise econômica, crise política, movimentos tenentistas rolando de um lado para o outro, já estavam meio que controlados aparentemente, tá? Crise econômica que também está voltando aí, né? Em 1929, tá? E tem eleições em 1930, né? A gente já falou disso, mas não custa nada relembrar que a grande questão das eleições de 30 é a quebra da política do café com leite, tá? São Paulo já se acha, né, em condições de eleger alguém sozinho, um momento de crise econômica, né, grande dívida dos cafeicultores paulistas, o preço do café lá embaixo, então eles vão indicar, né, o nome deles, Júlio Prestes, para candidatura à presidência, né, enquanto na verdade o acordo seria a alternância e o governador de Minas Gerais, na verdade na época chamado de presidente de Minas Gerais, né, Antônio Carlos de Andrada, estava, né, já, digamos assim, pronto para partir para o abraço. Tá? Então, com isso, né, Minas Gerais, os políticos de Minas Gerais acabam se juntando aos do Rio Grande do Sul, aos da Paraíba, tá? E montam aí a Aliança Liberal, né? Que lança para candidato Getúlio Vargas, tá? O homem agora aqui do momento, tá? Nosso, tá? E João Pessoa como vice-presidente. Além desse núcleo político, havia também um núcleo militar apoiando esse grupo, que era um grupo que vinha com um discurso modernizador. Tá? Então, esses militares, tá, contavam com pessoas que eram, né, ligadas ao movimento tenentista, né? Juarez Távora, que vai ser um cara importante, João Alberto, a gente vai falar deles depois também, Miguel Costa, tá? Esses caras viam que viam uma necessidade, né, de vitória a qualquer preço, de vitória a qualquer custo. Tá? Siqueira Campos, que era outro nome muito importante também, que articulou um dos sobreviventes do Forte Copacabana, né, do Levante Forte Copacabana, que articulou politicamente, né, a participação desses tenentes nesse movimento. Ele acaba morrendo num acidente aéreo, tá, no início de 1930. Tá? Não participa, digamos, da Revolução em si, mas do antecedente dela, sim. Tá? As eleições acontecem, tá? Elas acontecem sem problemas. Tá? Júlio Prestes é eleito presidente, né? As eleições acontecem em março de 1930, tá? Ele é eleito presidente, não chega a assumir, né? O golpe acontece antes da posse, antes do dia 15 de novembro, que seria a data de posse dele, tá? Mas ele é eleito presidente, Getúlio Vargas perde as eleições. Né? E aqui é importante a gente pensar um pouco quem era Getúlio Vargas, tá? Ou seja, Getúlio Dornelles Vargas, né, Getúlio Vargas, Getulhão, doutor Getúlio, como, né, também era chamado, era um cara de uma família tradicional, né, dona de terras, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, fronteira com a Argentina, tá? Nascido em 1882, tá? Ele começa uma carreira política, ele já tinha uma longa carreira política nesse momento aí que ele é nomeado, né? Ele tinha sido deputado estadual, né, pelo Rio Grande do Sul, né, a partir de 1909, então antes dos 30 anos ele já era deputado estadual, tá? Então ele vai ser eleito, né, algumas vezes, tá? Em 1913 a 17 ele, né, não está em posse, mas por problemas políticos locais ele foi eleito também. Tá? Ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 1924. Tá? Em 1926, tá, ele abandona o cargo, né, de deputado federal para virar ministro do governo do Washington Luiz, do mesmo cara que ele vai tirar. Né, ele era ministro das finanças desse governo. Tá? Abandona o posto para virar governador do Rio Grande do Sul. Né, e vai abandonar o posto de governador para virar presidente da República, né, ainda que através de um golpe militar, a Revolução de 1930. Tá? Então ele era um cara, uma raposa felpuda da política nacional. Tá? Não era um cara, um outsider, né? Um cara de fora da política. Não, ele era um nome tradicional dessa política. Tá? E assim como os nomes tradicionais da política, ele era um cara que não era nem um pouco afeito a movimentos militares, ou seja, quando ele reluta muito para entrar na disputa eleitoral, né? Lógico, não queria ficar mal na fita com os paulistas, perde as eleições. A preocupação dele inicial era
conseguir articular uma reaproximação dos paulistas, ou seja, não era uma ruptura, tá? E quando a ruptura vai acontecer, né, e ele vê que ele não pode fazer nada, ele embarca, né, na aventura, porque senão ele ia ficar jogado, largado para trás. E essa aventura aí é chamada, né, na historiografia nacional como a Revolução de 1930. Apesar de que pode-se debater, se debate-se ainda, na verdade, né, esse caráter revolucionário ou não. Né? Revolução de 30 é o golpe de 30, né? Mas isso aqui, no momento, não é o que a gente tem que se preocupar. Né? A questão foi por que aconteceu. Né? Esse é o short-term cause. Né? Por que tem o golpe? Tá? Se a gente tivesse pensado lá, né, no que a gente falou sobre o Hitler, né, a República de Weimar também tinha uma estabilidade política, tá? Ainda que fosse mais partidária e não tanto, né, militar como era aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil havia um governo, né, assim, bem estabelecido politicamente, com apoio da Câmara dos Deputados. Lá você tinha aquela instabilidade política do governo. Tá? Havia questões econômicas também. Né? A Grande Depressão acerta e pega os dois países com força. Tá? Então você tem um desemprego na Alemanha enorme, né? A Alemanha mais, né, urbana, industrial, o Brasil mais rural, né? Também tem esse impacto, tá? É diferente dos dois casos, tá? E a diferença é que lá o Hitler chega ao poder, né, com o cargo de chanceler, convidado pelo presidente Hindenburg, a que o Vargas chega através de uma revolução. E por que tem essa revolução? Por que ela acontece? Né, que pode ser a questão colocada. Tá? A revolução basicamente acontece porque você tinha dois grupos dentro da Aliança Liberal. Um grupo militar, dos tenentes, né, dos ex-tenentes, né, do tenentismo, que era a galera que pressionava pela revolução, que tinha o apoio de alguns políticos, tá? Principalmente ali no Rio Grande do Sul, alguns políticos que apoiavam esse movimento. Tá? E você tinha os políticos, né, digamos assim, mais bem estabelecidos, o Antônio Carlos de Minas Gerais, o próprio Getúlio Vargas, tá? Que, né, viam a via política como a via de chegada ao poder. Tá? Quando, né, a coisa muda? Quando é que isso vai, né, se alterar? A balança entre esses dois grupos, né, da revolução ou não, tá, vai pender mais para o lado da luta armada, quando João Pessoa, né, candidato à vice-presidência na Aliança Liberal, que era então governador, né, presidente do estado, né, da Paraíba, tá? Ele é assassinado na cidade de Pernambuco, um crime que não era ligado à política, mas que, digamos assim, na opinião pública, né, nos rumores, né, começa a rolar, né, discussão e, né, o boato de que, na verdade, né, o crime tinha sido encomendado pelo Washington Luiz. Tá? E aí começa, né, o papo da mudança através de vias militares. A via política nunca resolveria, né, nunca se venceria uma eleição, já que o sistema era todo corrompido, voto de cabresto, né, falamos de tudo isso, né, então, crítica a esse sistema, somente através das armas poderíamos mudar. Tá? E aí, em 3 de outubro de 1930, começa o golpe militar. Né? Getúlio Vargas embarca no golpe. Tá? No dia 24 de outubro, tá? O Washington Luiz, né, é retirado da presidência. Tá? E Getúlio Vargas vai, né, chegar um pouquinho depois no Rio de Janeiro, vem de trem, vem mais tranquilo, né, quando as coisas estão tranquilas. Tá? E vai ser nomeado, né, presidente da República. Tá? No dia 3 de novembro. Tá? Então, né, nas fotos aqui do lado, tá, a gente consegue ver na foto de lá, né, o Getúlio Vargas ali no centro da foto, com alguns políticos e alguns militares ao lado dele. Tá? E nessa que está aqui do meu lado, bem pertinho de mim, tá, são gaúchos que amarram seus cavalos no obelisco da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Né? Se a gente for lá na Avenida Rio Branco, tem lá o obelisco ainda hoje, né? Quando chegam, amarram seus cavalos, um símbolo, né? Demonstrando justamente isso. Estamos tomando aqui, tomando, é nosso. Tá? Bem, chegando ao poder, assim dá-se, né, a chegada de Vargas ao poder.
tá? Podemos ver, né, tentar entender isso, né, as questões políticas e as questões econômicas como dois importantes fatores, né, nessa chegada do Vargas ao poder, na ascensão dele ao poder, tá? Olhando aí tanto long-term causes, medium-term causes, quanto short-term causes, tá? Então, questões políticas. No long term, ou seja, no longo prazo, questões que estavam sendo gestadas há mais tempo, tá? A questão da política do café com leite, né, que era uma política que já estava, né, exausta, digamos assim, a aceitação pública das elites, dos grupos urbanos, principalmente camadas médias, tá, ilustradas urbanas já vinham um problema nisso, né? Você tinha, né, uma participação muito pequena e uma confiança muito pequena nas eleições, isso já de muito tempo. O sistema político de eleitoral era visto como um sistema já fraudulento, não só visto, ele era mesmo, né? Mas a população entendia ele dessa forma, tá? A população, principalmente a população urbana, tá? O entendia dessa forma. Isso vai fazer com que grupos, né, queiram buscar outras vias de se chegar ao poder, né? A ideia de que pelo voto não dá, né? São poucas as pessoas que votam, e o voto, a corrupção, né, o controle do voto, né, o voto de cabresto e tudo mais, né, a confiança que eles tinham, né, na, digamos assim, legitimidade das eleições era muito pequena, tá? Causas médias aí a gente vê já na década de 20, né, somente, ali chegando, de médio prazo, né, a questão do crescimento do envolvimento militar na política nacional. Né, nós vimos que na proclamação da República esse envolvimento, né, cresceu. Depois da Guerra do Paraguai ele foi crescendo, principalmente ali no período da proclamação da República. Os militares proclamam a República e tomam o poder, né? Vimos aí Deodoro, Floriano, falamos já disso. Né? Depois eles acabam se afastando, né? Canudos, tem várias questões aí que levam ao afastamento desses militares. E agora, na década de 20, eles estão voltando. Né? Nós já comentamos também sobre isso, né? Do Exército como um poder moderador republicano no Brasil, né? De intervenção, né, militar, quando, né, com uma desculpa, né, com argumentação de que estamos corrigindo as coisas, né? Então é um pouco esse discurso por trás da intervenção desses ex-tenentes aí na Revolução de 30, tá? E short-term causes, as eleições de 1930 e, né, a revolução que vai seguir, né? A questão da derrota nas eleições da Aliança Liberal, o assassinato do João Pessoa, tá? Tudo isso vai contribuir, né, digamos assim, a faísca que acende o barril de pólvora, né, que já estava rolando, como a gente está vendo. Em questões econômicas, né, temos também long-term causes, né, a falta de diversificação na economia, a concentração no café, né, a dominância do café na economia brasileira, tá, que medium term, né, no meio termo, vai ser altos e baixos, né, do preço do café, que afetam a economia. E aí, no imediato, né, pré-revolução, a Grande Depressão e o impacto dela, né? Nesse ponto, a gente vê uma grande semelhança, né, desse impacto econômico da Grande Depressão em vários países, né, entre os quais Brasil e Alemanha, ou seja, resulta na busca de modelos que apresentam alternativas através, né, do autoritarismo, digamos assim. Tá certo? Bem, pessoal, falamos aqui então, né, da chegada de Vargas ao poder, tá? É sempre bom fazer, né, esse exercício de comparação, né? Como eu, né, já disse em outras maneiras, em outros lugares, né, o interessante de se comparar e de se entender as particularidades, né, e como as semelhanças se diferem também é algo interessante, tá? Na próxima aula, então, a gente vai falar, né, de uma vez chegando ao poder, como Vargas vai consolidar o seu poder. Esse é um termo que o IB quer que vocês usem, né, e usa, que é Rise to Power, a chegada ao poder, que é o que a gente falou aqui hoje, né, e o Consolidation of Power, consolidação desse poder. Como é que ele se dá? Como é que vai ser consolidado o poder do Vargas?
isso aí é para uma outra aula. Falou? Valeu, tchau, tchau, galera.